Bem-vindo todo mundo! Estamos ao vivo com mais um Papo Ninja, retomando os nossos papos ninjas de literatura. Deixa eu publicar aqui e fixar o Papo Ninja. Atenção. Fixar esse comentário aqui. Hoje nós vamos falar com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, no aniversário da Quadro Amarelo. Fixar o comentário, beleza. Olha aqui, deixa eu chamar aqui. Vamos chamar para participar aqui da nossa live de hoje, nosso Papo Ninja de hoje. Professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Então, quem está por aqui é o seguinte, né? Nós vamos ter o sorteio de 10 cursos. 10 cursos de escrita criativa. Participe, né, desse nosso sorteio. Nós vamos fazer o sorteio depois do nosso... Aqui, ó. Só aceitar. Vamos fazer o nosso sorteio depois da live, depois do nosso papo com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Já convidei aqui o Assis para participar. Atenção. E vamos falar sobre escrita criativa no Brasil, escrita criativa brasileira. Deixa eu ver só um pouquinho aqui, você está chegando. Sim, convidando. Convidei, professor Assis, está aqui, chegando pela Quadra Amarelo. Onde e como eu participo? Bom, participa no nosso... O link é www.quadroamarelo.com.br/sorteio. É isso que nós temos. E aí está professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Boa noite. Tudo Olá, bem, que Assis? tal? Que tal? Tudo bem, Que sim, tal? tudo bem. Que tal, índio velho? Maravilha. Então, professor Luiz Antônio de Assis Brasil é a maior referência em escrita criativa no nosso país, maior formador de escritores do Brasil e a maior referência em escrita criativa nos países de língua portuguesa. Isso é preciso também ser frisado, né? A importância do trabalho do Assis Brasil, né, da escrita criativa no nosso país. Lembrando que hoje, então, a gente está aqui nesse papo ninja, Sim, falando sobre escrita criativa. Nós vamos falar sobre escrita criativa no Brasil ou escrita criativa brasileira, né? Vamos falar um pouco sobre esse tema dentro das comemorações de 2 anos da Quadro Amarelo. Quadro Amarelo, plataforma de escrita criativa, né? Na qual eu tenho né, eu tenho o prazer, né, de fazer, e a honra de fazer parte, né, como professor, junto com a CIS Brasil. E, né, então a gente está fazendo aqui uma comemoração. Já ontem nós tivemos uma aula sobre assim né, se conta um conto, e nós também estamos aí com várias atividades na Quadra Amarelo, né? Então, assim, nós vamos fazer o sorteio no final do... Nós vamos fazer o sorteio no final do... Eu vou ter que desativar os comentários, infelizmente, porque nós estamos num período muito turbulento, mas a gente, então, está nessa semana de comemorações da Quadra Amarelo, dos 2 anos da Quadra Amarelo, e com diversas atividades lá no nosso perfil, Quadra Amarelo, _escrita. Assis Brasil, muito obrigado, uma honra mais uma vez estar, né, conversando aqui contigo no nosso Papo Ninja. Já estivemos por aqui falando sobre esse livro
maravilhoso, escrever ficção, né? Que é um dos marcos da escrita criativa no nosso país, né? Professor Assis Brasil, ele foi violoncelista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre por 16 anos, professor universitário, né, da PUC do Rio Grande do Sul. Foi secretário de Cultura do Rio Grande do Sul de 2011 a 2014, e eu também tive o outro privilégio, a outra honra de ter sido secretário adjunto nesse período, né, com Assis Brasil. Em 1985 fundou aquela que é, né, até hoje a mais antiga oficina literária do Brasil, em atividade no âmbito acadêmico, e que também, né, gerou aí, deu origem a prestigiosos cursos de graduação, mestrado, doutorado, né, em escrita criativa, e que nessa trajetória toda, né, se formou inúmeros, né, escritores e escritoras em todo o Brasil. Então, uma boa noite. Está nos Boa ouvindo bem, noite. né? Bem, perfeitamente. Tudo bem? Boa noite a ti, boa noite a todo mundo aí. Maravilha. Assis, essa experiência de mais de 35 anos de oficina de escrita criativa, né? Dá para a gente enxergar aí, para a gente ver um interesse, uma evolução no interesse pela escrita criativa no nosso país? Como é que é desde 85 para cá? Eu sei que tu batalhou muito. E como é que isso foi avançando? Como é que você está vendo, né, o interesse pela escrita criativa no nosso país? Bom, inegavelmente que cresceu muito, tá? Cresceu extraordinariamente. Aquilo que era uma ideia quase visionária, né? Quando eu comecei, há 37 anos, foi sendo aceita com naturalidade, né? Com bastante, digamos, assim, até com bastante entusiasmo por Uhum. parte de todo mundo, né? Vencidas naturalmente, né, as opiniões negacionistas a respeito do ensino da escrita criativa, se chegou agora a um padrão em que ela é aceita unanimemente, Uhum. e isso acontece muito em empreendimentos individuais. E hoje a gente pode dizer que todo escritor ministra uma oficina de criação literária no nosso Uhum. país, tá? Independente se tem condições ou não. E técnicas, né, para isso, pedagógicas para isso. E isso é interessante, isso é bom. Nós temos, claro, que pensar também o outro lado da inclusão da escrita Uhum. criativa no ambiente acadêmico. E Claro. isso já começa a acontecer. Mas sabe que, digamos, as instituições particulares, digamos como a PUC do Rio Grande do Sul, têm mais agilidade em fazer essas coisas. Tá? Uhum. Porque a última instância é a reitoria. Né? Tá? E nas públicas é a reitoria, é o ministério, eu não sei o que mais. Né? Uhum. Mil conselhos e tudo mais. Né? Então as coisas ficam um pouco estagnadas. Uhum. Mas eu gostaria, viu, que isso se expandisse para o nosso país. A gente vê algumas iniciativas, Uhum. como a Universidade Católica de Pernambuco, que tem uma especialização. Né? Em Minas já existe um projeto interessante, vamos ver. Tá? Uhum. Enfim, não é? É, existe também em São Paulo, né, o Instituto Vera Cruz, que já vem desempenhando um papel muito importante, muito relevante, né, nessa área, já há algum tempo. Isso aí é bom. Mas me parece que ainda falta muito, né, nessa Uhum. área acadêmica. Se é bastante disseminado, digamos, em iniciativas individuais, na área acadêmica ainda precisam ser vencidos alguns obstáculos. Né? Uhum. E vamos ver.
não é? É um caminho bastante longo, mas o ideal seria que a maior parte das universidades tivesse, né? Como se a gente pensar nas universidades americanas, britânicas, né? Da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, que tem essas instituições acadêmicas já com resultados bastante bons, inclusive até no plano de doutorado. Tá? Uhum. E isso, Mas você claro, sabe que nós precisamos no nosso país. tem um certo preconceito, assim, como teoria literária, por exemplo, e escrita criativa dentro dos cursos de letras, acha que tem né, uma certa disputa, assim, entre a teoria e a prática, que a É, universidade pública, por exemplo, se abriria menos, ou não? olha, esse tipo de disputa eu não vejo assim muito declarada, né? Uhum. Mas o fato é que existem mais óbices para se criar cursos de escrita criativa do que cursos de letras. Tá? Uhum. E atualmente, claro, o curso de letras, como todas as graduações do nosso país, não é, que estão efetivamente muito mal, né, sem alunos e tudo mais, essa política educacional catastrófica do nosso país, né, atualmente, né, principalmente agora, nos Claro. últimos 2, 3 anos. Né? Então, há um desânimo, né, das instituições oficiais a fazerem coisas novas, né, especialmente assim na área criativa, porque toda a área Uhum. criativa acaba sendo contestadora. Né? A gente sabe como Claro. é isso. Natural, não é? Criativo incomoda, né? Incomoda, até a palavra incomoda. Né? Então, vamos ver, não é? Quando esse quadro, né, de horrores, esse quadro público de horrores do Ministério da Educação, não é? Mudar essa coisa, porque isso não vai durar para sempre, né? Porque isso não vai acabar, a educação brasileira simplesmente vai acabar. Né? Tá? Claro. Então, no momento em que o ministro diz né, que não é bom ter todo mundo estar na universidade, né? Quer dizer, aí eu fico pensando, né, que ambiente, digamos, cultural, educacional que nós temos no nosso país, que é possível um Uhum. ministro dizer isso, né? E Pois é. continuar ainda no seu cargo, né? Bom, mas enfim, né, isso aí, todos vocês aí estão aí, todos nós sabemos o que é, né? É um quadro realmente Claro. lamentável. Então tudo se torna mais difícil. Né? Uhum. Assis, um pouco para a gente entender assim, a diferença, você estava falando sobre os países de língua inglesa, praticamente, né? É, Onde o creative writing é algo que se desenvolveu mais, mas tem também outras perspectivas, não é? Na França, como é que é assim, em outros tem, lugares do mundo, e tem, inclusive na América Latina? Como... é. Não, exatamente. Então, assim, ó, o México já tem há algum tempo esse estudo, digamos, acadêmico da escrita criativa, já tem há algumas décadas, da Uhum. Universidade Nacional no México, inclusive com mestrado e tal. Enfim, quer dizer, há, digamos, algumas perspectivas interessantes na Argentina, né? No próprio Uruguai também. Então, nós estamos efetivamente numa situação sim, bem interessante, mas está longe de ser o ideal. Tá? No Uhum. Paraguai, nós tivemos, no tempo do Rua Bastos, Augusto Roa Bastos? Augusto Roba, ele fazia, e ele fazia para o interior do Paraguai. Ele era um sujeito muito decidido, né? Fazia isso. Uhum. Mas essas coisas estão ainda bastante incipientes. Tá? Digamos, na área latina, tá? Isso Uhum. já é mais complicado. Tá? Mais Uhum. complicado. Então, de fato, vamos pensar assim, na França, né? Que falou agora. Né? A gente vê experiências e são experiência dos ateliês d'écriture, né? Enfim, quer dizer, oficinas literárias, pronto, que são mais focadas, tem uma certa finalidade
como há muito tempo, né, a Bernadette Oriol, né, na França, instituiu há 50 anos a escrita criativa no curso normal. Nós não temos mais normal, né? Agora eles chamam de outra coisa. Magistério? Não? Não sei. Agora é anormal, Normal, pois é. nesse Então, momento. lá tinha, né, pois é. Então eles ensinavam justamente, né, os professores para fazer isso nas escolas. Esse é um trabalho muito bonito que já vem de algum tempo, tá? Há muito tempo, tá? Há meio século, tá? Ou então são específicos para assim, para crianças, para pessoas idosas, etc. Eu quero destacar que me passou assim, mas em Cuba, né? Cuba historicamente tem os seus talleres de escritura, né? E isso aí é muito importante. E tem assim disseminado fora, tem no ambiente acadêmico também, tem, mas fora, mas muito fora do ambiente acadêmico também, né? Como sindicatos, associações de bairro, etc. Cuba tem e publica coletâneas, etc. Então, uma coisa bem interessante. Eu não deixei de citar aqui, mas realmente é muito interessante. Mas, enfim, quer dizer, no nosso país nós ainda precisamos ganhar muito. A PUC do Rio Grande do Sul tem, portanto, como tu disse, tem graduação, mestrado, doutorado e extensão, tá? Em escrita criativa. E é a única universidade do país que tem isso. Mas eu não me orgulho disso, tá? Eu queria que muitas mais universidades tivessem. Né? Universidades públicas, por exemplo, de São Paulo, que são universidades públicas poderosas, né? Tanto da USP quanto a A Federal. USP, né? Pois é. Poderiam já ter um centro muito desenvolvido nessa área. Assis, em 1962, o Ciro dos Anjos fazia na Universidade de Brasília, né, uma oficina de criação literária. Depois, né, do golpe, né, foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele fez, né, continuou fazendo oficina de criação literária. Né? Depois teve né, um apagão, digamos assim, durante um bom tempo. Né? Foi. Né? E aí começa a tua oficina em 85, né? Que é essa ininterrupta e que vai se desenvolvendo, né? E desenvolvendo uma metodologia, né? Que é uma coisa muito importante também. Mas depois disso tem Raimundo Carreiro, tem, né? João Silvério Isso, Trevisan, tem, claro, né? claro. Eu lamento que esses colegas, né, que eu gosto muito e sou amigo até, né, eles não têm o suporte de uma instituição para fazer esse trabalho. Quer dizer, o Raimundo Carreiro, com a maior dificuldade, ele faz aquilo assim, né? Eu não sei se a situação é a mesma ainda, quer dizer, ele alugava uma sala lá, não sei, sabe como é? Então é muito difícil, né, para a pessoa, né, manter isso individualmente, tá? Eu realmente tive muita sorte, porque eu tive uma instituição e tem, né, que me apoiou e me apoia até hoje em todas as condições possíveis para realizar o meu trabalho. Tá? E só por isso que eu pude fazer, que eu posso manter há 37 anos Claro. a oficina funcionando, mas isso é muito raro. Agora, Cis, com toda a diversidade cultural brasileira, né? Que tu como gestor cultural, conhece, né, bastante de política cultural, né, sabe que a diversidade cultural brasileira é enorme, né? Acha que isso existe uma escrita criativa já se desenvolvendo no Brasil com uma cara, né, mais brasileira, uma cara mais dessa diversidade? Acha que tem já um avanço assim do ponto de vista, né, do ponto de vista de uma aportação do Brasil assim para a escrita criativa? Olha, é assim, ó, o interesse existe, e muito, existe, tá? Agora é uma questão de uma instituição a abrir isso, né?
e começar a trabalhar com isso. Tá? Eu tenho, digamos, na oficina atual, que começou ontem, né, Uhum. o semestre, né, eu tenho uma imensa diversidade, porque agora é online, então pega de todo o país. Né, pessoas Uhum. de todo o país. Antes as pessoas, algumas, né, tinham condições de se mudar para Porto Alegre para fazer oficina. Mas hoje eu tenho, olha, a minha, vendo assim no Zoom, aquelas pessoas que estão lá, dali está o nosso país ali, né? Tá, Claro. realmente, tá, de tudo que é tipo, de preferências, de escolhas, de etnias, enfim. Eu diria assim Uhum. que essa talvez seja a mais diversificada que eu tive até agora. Então, interesse existe. É uma questão de ter uma metodologia. Né? Uhum. Quer dizer, ter uma metodologia que considere essa diversidade. Portanto, Claro. né, seria algo muito interessante para ser feito. Agora eu volto a dizer, precisa uma instituição que apoie. Claro. Na Quadra Amarela a gente também vê assim esse, né, um universo muito diverso, né, um interesse dos jovens também, né? Muitos jovens interessados em escrita criativa. Muita gente não apenas da literatura, mas de outras áreas também, né? Ou seja, de aplicações assim no teatro, no cinema, nos quadrinhos, né? Como é que tu vê isso assim? Também essa relação da escrita criativa com outras áreas, né? Da cultura, com as outras artes sequenciais, digamos assim. Aham, aham. Olha, a questão é assim, ó, de eu também pensar, é, eu também tenho isso, né? Quer dizer, eu diria assim, ó, que dessa turma, digamos assim, são 15 alunos, né? Dessa turma, da área de letras, eu tenho dois ou três. Uhum. Os outros não são da Interessante. área de letras, né? Jornalistas, publicitários, gente que, enfim, né, trabalha de teatro, eu tenho três teatro, né? Uhum. Então é muito diversificado. Realmente é impressionante isso. Né? É impressionante, né? Porque tem uma aplicação em todas, em várias áreas, né? Na verdade, tudo que significa trabalhar com narrativa, seja inclusive em marketing, né, Assis? Inclusive, enfim, aplicações mais duras, digamos, né, das técnicas literárias, né, acabam acontecendo. Agora, o que tu acha, assim, Assis, nos Estados Unidos isso acontece, também na França, como já foi comentado aqui, esse ensino de escrita criativa nas escolas, Uhum. né, ou seja, nesse nível mais ali, que o pessoal está tendo contato com a literatura, mas está tendo contato com a literatura de uma maneira mais prática, está aprendendo como se conta um conto, está aprendendo como que se faz um romance, né? Ou seja, linguagem, estrutura, etc. Qual a importância disso, Assis, para o envolvimento né, dos alunos, dos estudantes, eu digo assim, de ensino médio, né, e até antes, no mundo da literatura, para o É. mundo, né? Uhum. Uhum. É, eu vejo isso, mas eu diria assim, ó, que esse tipo de conduta com relação aos estudantes vai decrescendo à medida que o aluno vai subindo na sua formação. Uhum. A criatividade é muito pedida nas séries iniciais, muito provocada, e depois ela não vai crescendo, não vai crescendo no mesmo ritmo. E aí, quando Uhum. chega nos 3 últimos anos aí do ensino médio, nós vemos todo mundo focado no vestibular. Tem que fazer aquela redação que funciona. Né? Se vai ensinar literatura para essa gente, eles vão rodar no vestibular. Essa que é a questão. Né? Claro. Então, há uma deformação aí. Uma nítida deformação. Né? A gente É. percebe que como eles começam estimulados e entusiasmados e depois isso vai morrendo no decorrer do curso. Uhum. Né? Tem uma, né,
Inclusive aqueles acordos MEC-USAID lá nos anos 60, assim, aqueles acordos que tiraram, né? Sim, Que fizeram a educação brasileira em boa medida virar ensino, né? Ou seja, ensino. né, uma boa parte dos elementos mais críticos, né? A razão Claro. crítica, É, né? Isso tudo deformou, né? é. Tiraram a filosofia, né? Pois Não é? é. Tá? Então, foi o primeiro grande golpe. Né? Hoje eu falo com algumas coisas para os meus alunos, que são elementos, coisas básicas da filosofia, como, digamos, vamos lá, um silogismo. Aham. Você não sabe o que é, compreende? Uma coisa, né, complicada. Né? E outras coisas bem simples. Né? Quando pergunta, eu perguntei mal, procure na sua personagem quais são as suas preocupações metafísicas. Ficou todo me olhando com cara de paisagem. Escuta, dá para explicar melhor, assim, um exemplo, um exemplo. É o exemplo. Pois é, Quando eu estudava filosofia, era proibido exemplo, Cis. pois, claro, como é que você vai dar exemplo? Então, mas atenção, eles não têm culpa, o ensino é que deformou, né, completamente. Né? Quer dizer, a pessoa não saber o que é metafísica, preocupação metafísica. Né? Não saber o que é um silogismo, pelo amor de Deus. Né? É uma coisa elementar, não é mesmo? E a coisa fica desse jeito. Então, perdemos muito, né? Perdemos muito. Porque a filosofia implica conhecimento. Né? Conhecimento do mundo, das pessoas, tudo isso. Tudo isso que um escritor precisa ter. Né? Claro. Essa ideia de que o escritor precisa aprender só, né? Primeiro assim, né? Tem uma perspectiva mais assim intuitiva, né? Assim, que o escritor ele já tem uma ligação direto com a musa, ou direto com alguém que está ali soprando no ouvido dele, né? Que é É, uma isso e como aí. se ele não tivesse que aprender nada, né? Aí, bom, pelos resultados a gente vê o que dá esse pensamento, não é mesmo? Pois é. A musa abandona logo ali, né? A musa tem que também ser ajudada por alguma perspectiva técnica, ou, né, de técnicas diversas, né? Porque ideias todos têm, né? A questão é que um livro não são ideias que devem passar por um conhecimento, né? Que é uma técnica, e técnica se adquire. Sim, Claro, se tendo ideias interessantes, originais, etc., né? claro. O resto é técnica, né? Afinal, a literatura é um como, não né, um sobre, né? Não é um. É, Então, assim, aquela coisa que chega ali na. Esse livro é sobre tal coisa, é como se a é, literatura fosse sobre algo. não, isso aí eu vejo muito. É a questão da técnica, isso é tão antigo, né? Quando eu penso, né, que, né, falava aí a questão do preconceito e tal, pessoas pensam que a coisa surgiu agora, né? Mas Uhum. olha, o, a gente sabe que o Maupassant foi um aluno do Flaubert. Né? Sim. E ele, quando o Flaubert quando o Maupassant era adolescente, o Flaubert colocava ele 2 horas na frente de uma árvore para ele descrever aquela árvore, até que chegasse no ponto certo. Uhum. E o próprio Maupassant dizia, né, quer dizer, eu quando estive aprendendo com o Flaubert, eu fiquei 7 anos sem escrever nada, mas eu aprendi tudo que eu sabia para o resto da minha vida. É uma Uhum. demonstração de que é um conhecimento e esse conhecimento pode ser partilhado e é algo que se aprende. Tá? Se aprende e se aprende, claro, principalmente lendo, é evidente. Né? Esse é o Uhum. principal, né? Ler, claro. Mas, tendo uma ajuda de alguém mais experiente, é possível que a pessoa que tenha boas ideias vá se tornar um escritor. Quer dizer, com mais segurança a gente tem, né, que isso aí Uhum. aconteça. Tá? Uhum.
Então é muito Agora, antigo, é muito antigo isso, portanto. claro, é muito antigo, mas essa ideia, né, Assis, que você para aprender um piano, por exemplo, um instrumento, um violoncelo, como é a tua experiência, por exemplo, tem que ralar muito, né? Tem que ter um conjunto de elementos técnicos ali muito grande. Agora, a literatura parece que ela, né, como é a linguagem, né, enfim, partilhada pela comunicação e pelo senso comum, a vida, né, a gente utiliza, né, as palavras de diversas maneiras. Parece que não tem, né, a necessidade desse desenvolvimento técnico também, né? A questão é a seguinte, né? Digamos, a questão do autodidata, né? Quer dizer digamos, para tudo, né? Ele vai chegar até um certo ponto. Tá? Claro. E depois dali ele vai adquirir vícios, né? Uhum. Vícios que depois vai ser difícil tirar Claro. Os esse vício. costumes viram vícios, né? Viram, exatamente. Então, digamos, a pessoa pega aí para dar aulas de piano para alguém que começou assim, por si mesmo, né? Porque tinha um piano em casa, começou. Olha, o primeiro e segundo ano são só para tirar os vícios que impedem da pessoa desenvolver toda a potencialidade que tem. Claro. Né? Então isso é assim mesmo, né? O Delacroix dizia uma coisa muito interessante, né? Falava aos seus alunos Foi. de pintura. Ele dizia Uhum. assim, ó, aprende a ser um artesão. Isso não vai te Uhum. impedir de ser um gênio. Claro. Tá? Essa Bom, ideia, Cis, de ofício, né? O ofício, como arte e ofício, é algo importante também, né? O escritor não se pensar apenas dentro de uma indústria, mas pensar que ele precisa dominar os fundamentos do seu ofício, né? Os claro, fundamentos claro, técnicos do seu ofício. Assim como um exatamente. alfaiate tem os fundamentos do seu ofício, né? Um sapateiro, os fundamentos são né, muito antigos, né? Enfim, todas essas artes e ofícios, elas têm os seus fundamentos. Na literatura também, a escrita ela é também né, mas muitas vezes se vê ou como algo totalmente intuitivo, ou, por outro lado, algo numa esteira de produção dentro da indústria cultural, Sim, né, sim, tradicional. exatamente. E dentro exatamente disso que tu está dizendo, eu por vezes eu sou procurado, enfim, por pessoas e tal. Mas que me dizem, então, eu quero assim, 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 essa é a minha história e tal. E aí eu já digo, não, vamos parar, vamos pensar quem é a personagem, antes de pensar na história. Claro. Bom, ok, é assim, assim, assim. Mas eu quero saber se tem mercado. Uhum. Eu disse, quer dizer que tu não escreveu ainda. Não, não, não escrevi. Eu estou perguntando se tem mercado para esse tipo de livro. Eu digo, olha, tem mercado. Se tu vai pensar nisso, tu não vai escrever o que tu quer, tu vai escrever o que o mercado quer. E se a gente conseguir dizer o que o mercado quer, né? Claro. Claro, as pessoas vão muito atrás daquelas listas dos mais vendidos, né? Que na grande maioria dali, 90% são bobagens, né? São coisas realmente que não têm o menor sentido literário, menor densidade literária. E Claro. depois, e a história mostra que não tinham mesmo, porque são livros que duraram um ano e depois não se fala mais. Sim. Os chamados livros-eventos, como se diz na indústria editorial. Ele é um Isso, evento apenas. Ele não tem, não é é, um processo, não é algo que é, continua, né? exatamente. Isso aí, os americanos lançaram isso. Isso também tem, em certo sentido, também tem na França, que é o livro da estação. Tá? Por Sim. exemplo, na França e na Espanha, eles trabalham muito com essa ideia do livro da estação. Tá? E o Uhum. livro da estação sai por aí setembro, outubro, estou falando do hemisfério norte, né? Uhum. Depois do verão e tal. Então fazem a lista Uhum. dos livros da estação que as pessoas devem ler. No ano que vem será outro, né? Será outra lista, e depois será outra lista. E aqueles outros vão ficando para trás, né?
Então, claro. e as pessoas, por princípio, são muito novidadeiras, né? Então querem logo saber quem é, e com critérios de hipódromo, né? Quem é o melhor, né? Quem é o, sabe? Né? Sabe? No Grande Prêmio Bento Oh, Gonçalves. meu Deus. Quem é o melhor? Então, essa história de quem é o melhor, eu acho simplesmente um desastre e um equívoco, né? Porque a literatura, para a literatura tem leitores de todos os gêneros. E o quem é o melhor é em que sentido? Será que é o mais vendido? Né? Claro. Então está muito ligado a essa coisa. Né? Então, portanto, eu acredito, né, penso, bom, senão não estaria fazendo esse trabalho há quase 40 anos, é que existe uma vocação, tá, legítima e notável, em algumas pessoas têm essa vocação literária e outras não têm. Tá? E essas pessoas, elas poderão, poderão ter um grande, digamos, desenvolvimento dessa sua vocação, né? Uhum. Se estudar o seu métier. Né? E isso é muito relevante, eu diria assim, fundamental. Tá? Quer Claro. dizer, se a pessoa acha que só com a leitura faz isso, ok, mas acontece que o conhecimento derivado da leitura, só da leitura, ele é um conhecimento assimétrico, Uhum. não é? E que pode nos levar a alguns equívocos interpretativos, tá? Uhum. Então, por isso, talvez seja mesmo interessante a pessoa procurar, né, uma espécie de formação, porque vai Uhum. ter todos os elementos que precisa. E mais, vai poder escolher o que lhe serve. Claro. Não é? Quer dizer, um conjunto de conhecimentos que alguém desperta no outro apenas são algumas possibilidades e a pessoa depois decide, inclusive decide que gênero que Claro. vai trabalhar, não é? Se é poesia, se é narrativas, enfim, né? Tem Uhum. muito disso. Teatro, né? Roteiro de cinema, né? Tudo Claro. isso. No nosso curso lá na Quadra Amarelo, em que eu dou o módulo básico de, né, ferramentas básicas para escrita e tu dá né, ali as técnicas avançadas de escrita criativa, né? Na verdade, o interesse maior é abrir um menu, né, de ferramentas, né? Não vai usar todas as ferramentas para todas as operações. Precisa saber escolher ferramentas e, inclusive, não é? Isso é Claro, uma coisa muito importante também. A questão técnica, claro, ela não é algo do tipo que deveria pesar por cima do escritor, mas servir como ferramenta para o escritor também, né? claro, exatamente. Ferramenta, disse bem, tá? E, digamos, os franceses, tá? Tem muito isso, só um instantinho. Gostam de trabalhar isso. É, então, livros como esse aqui, que eu gosto muito, prática da Uhum. criatividade. Simplesmente Uhum. isso. Quer dizer, isso aqui é um seminário permanente francês que trabalha para, digamos, no sentido de valer para qualquer arte criativa, por dizer. Uhum. Então a pessoa desenvolve a criatividade. Tá? E essa criatividade vai levá-lo à literatura, ao cinema, né? Certo. a outras expressões artísticas. É. Nós falamos aí as três palavrinhas que, pelo menos, eu tenho trabalhado na Quadra Amarela, que é técnica, criatividade e expressão. Ou seja, Então, não adianta o escritor só ter um domínio técnico, né? Mas é importante um elemento criativo, claro, né? Ampliador e, né?
da visão de mundo mais original, mas a expressão também, a expressão de um ponto de vista, a expressão, né, simbólica, isso garante também a diversidade de olhares para a literatura, não é, Assis? Em vez da Claro gente que ficar sim. também preso aquelas fórmulas do tipo storytelling, por exemplo, fórmulas americanas, Não, jornada do herói, arcos tradicionais, arquitrama, a jornada do parece herói, propaganda de margarina. a jornada do herói é um delírio absoluto, uma coisa tão maluca. Mas é assim, ó. Por exemplo, ontem eu estava estudando um conto do Edgar Allan Poe, Berenice, Uhum. e esse conto é um conto de terror, vamos dizer assim, né? Bem Edgar Allan Poe, né? Bom, e, e claro, eu fiz uma série de ligações com o momento histórico Uhum. que era a decadência do romantismo, digamos, o Uhum. romantismo, né? Decadência, não no sentido pejorativo. Em geral falam em decadência como pejorativo, mas hoje a gente usa até decadência até positivamente, né? Uhum. Mas assim, digamos, o romantismo foi assumindo umas perspectivas como essa, né? O terror e a coisa se reduzia a isso e tal, quando o romantismo já tinha produzido coisas importantes. Então eu tive de Uhum. falar desde o classicismo para chegar no romantismo e chegar nesse momento final do romantismo, que é o Edgar Allan Poe. Né? Então, e aí eu mostrei os períodos decadentes da história. Né? Uhum. O maneirismo del Greco, por exemplo, né? Que veio a Sim, ser uma decadência do barroco, né? O estilo Art Nouveau, né? Bom, então eu procuro ir atrás dessas coisas. O período da arquitetura chamada histórica, quer dizer, século XIX, né? Século XIX não deu nada para a arquitetura, né? Era assim, o sujeito ia fazer uma casa, chamava o arquiteto, a primeira coisa que o arquiteto perguntava qual é o estilo que o senhor quer a casa, né? Sabe? Não é? sim. Eu quero gótico, eu quero românico, eu quero não sei o quê, né? E não tinha uma arquitetura da época, Uhum. do século XIX, romantismo, não tinha arquitetura. Bom, então o que eu quero, então eu mostrei para ele todos esses momentos decadentes, vamos falar assim, né? Uhum. É, 1890, 1890 a 1910, né? Foi um período problemático para a arte, né? Uhum. Então, aí o Edgar Allan Poe entra nisso. Então, eu projetei coisas da arquitetura, projetei coisas da pintura, da escultura, para eles poderem entender esse Claro, ponto de Edgar Allan Poe. Então, o escritor precisa justamente isso. Não é só o conhecimento da técnica literária, tá? claro. Mas ele precisa ter o que dizer inserido no mundo da cultura. Uhum. Não Não, necessariamente da arte, mas da cultura claro. como um todo. Assim, isso também tem uma implicação importante, tem reflexos importantes também, porque a escrita criativa, na verdade, ela nos ajuda a ler Uhum. outras áreas, a ler a história, ler né, enfim, a partir da escrita a Claro. gente consegue entender Uhum. psicanálise, sociologia, filosofia, não é? Economia, política, ou seja, as narrativas todas, né? O Barthes vai dizer tudo é narrativa, a vida é narrativa, né? E a escrita, né, essa palavra tá desgastadíssima hoje em dia, mas o Barthes não tem nada a ver com isso, não tem culpa. Não, não, Mas mas né, nem o Todorov, né? nem Todorov. Pois Claro. é. E o Marx, Karl Marx, né, dizia para eu entender a economia francesa, da burguesia, a ascensão da burguesia francesa, eu li Balzac. Eu Pois não é, li os economistas franceses. Compreende? Tá? claro, Então é isso, né? Essa amplitude da literatura nos insere no mundo da cultura. Tá? claro.
como um todo, não apenas da literatura. Claro. Assis, a gente está indo para o final. Qual é a importância do livro e da leitura nesse momento, um momento em que nós temos aí um governo que fala em armas e, enfim, que são símbolos, né, em disputa. Como é que tu vê, Assis, a importância aí do desenvolvimento do livro e da leitura no nosso país, né, nessa luta, nessa guerra cultural que nós estamos vivendo hoje? Claro que sim. A gente sabe que o livro, digamos, talvez seja a última opção de cultura, né? Quer dizer, por várias razões, né? Quer dizer, é muito mais sedutor um filme, né? Do que o livro, porque ele facilita, etc. e tal, né? Já dá a coisa meio mastigada e tal. Mas atenção, não é por isso que nós vamos dar o papel que o livro deve ter. Tá? Quer dizer, é uma questão de mostrar às pessoas que o livro pode ser aquilo que o Iser dizia, né? Uma fonte de conhecimento, transformação e de prazer. Então, essa tríade, né? Se a gente conseguir mostrar isso para as pessoas, inclusive na escola, porque eu vejo professores, às vezes, que dão a pata da gazela, né, tá? Para crianças lerem. Claro, e no fim se torna uma literatura infanticida, né? Porque vai odiar a literatura. Por quê? Claro. Por quê? Porque o professor, a professora, diz que vão ter muito prazer em ler aquela obra, não vão ter prazer nenhum. Mas, se disser, pegar pelo lado do conhecimento, vocês se lerem a Pata da Gazela, vocês vão conhecer como era a vida no Segundo Império, no Rio de Janeiro, né? Aí é outra coisa. Aí já faz um link com a história, etc. O professor não pode prometer prazer. Ele precisa prometer, sim, conhecimento e transformação. Tá? Porque o prazer precisa, a pessoa precisa ter já um certo chão, compreende? Um certo chão. E esse chão é um chão existencial e cultural e educacional ao mesmo tempo. Então, a gente tem que partir para isso, né? Que talvez seja, portanto, a forma de mostrar que de fato a pessoa não, digamos assim, se procurar o mesmo tipo de prazer que vai ter na Netflix, nós não vamos competir. Nós temos que ter outros argumentos. Assis, queria agradecer demais a tua presença mais uma vez aqui no nosso Papo Ninja e mais uma vez a nossa parceria, né, na Quadro Amarelo, a parceria que, né, com essa generosidade toda que tu tem com a gente, né? Tá. É uma honra, como eu já falei, né, um prazer estar contigo mais uma vez. Dizer que daqui a 10 minutos, quando terminar aqui a nossa live, nós temos ainda 10 minutos para quem quiser se inscrever lá no nosso sorteio de 10 cursos, uma promoção da Mídia Ninja e da Quadro Amarelo, 10 cursos do curso online de escrita criativa de Jefferson Assunção, eu e Assis Brasil. Então, assim, ó, é uma oportunidade muito bacana. O site é o www.quadroamarelo.com.br/sorteio. Então é quadroamarelo.com.br/sorteio. E lá, então, né, a gente, logo depois desses 10 minutos, vai ser feito o sorteio e vai ser divulgado, né, o resultado na página da Quadro Amarelo. Então siga a Quadro Amarelo, @quadroamarelo, _escrita, aqui no nosso Instagram e, né, vai estar lá o nosso resultado. Então, 2 anos da Quadro Amarelo, da plataforma Escrita Quadro Amarelo, que é uma parceira da Mídia Ninja. A gente faz papo ninja de literatura já, né, há bastante tempo. E eu queria agradecer também à Mídia Ninja por esse espaço da gente estar podendo falar com a Assis e conversar sobre, né, a nossa plataforma, a Quadro Amarelo Escrita Criativa. Então, Assis, queria te, né, mandar um grande abraço e agradecer Claro.
sua participação. Aham, tá certo. Eu achei ótimo conversar, digamos, eu pude até repassar algumas coisas, né, que a gente sempre tem e tudo, e nunca consegue parar para escrever essas coisas. Então, né, com as tuas provocações aí, foi possível eu retomar algumas ideias, enfim. Muito obrigado. Muito bem. Então, queridos e queridas, tchau, tchau, Assis Bye, Brasil, bye. tchau para todo mundo que está aqui. Nós seguimos aqui na nossa quadra amarelo e, né, não perca que nós vamos ter muitos outros encontros super bacanas a partir de agora aqui na Mídia Ninja, no nosso Papo Ninja de Literatura. Isso Então, aí. abraço para todo mundo, Bye, bye, beijos e pessoal. beijas, até a Beijos. próxima. Até. Obrigado, Assis. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.